Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos à aula de número 28, tá bom? Revisão e avaliação. Tome nota dos pontos importantes. Vamos à aula. Queridos alunos, nesse momento de revisão, iremos abordar uma temática muito importante relacionada à unidade 4, tá? Primeiramente, começaremos falando sobre os termos modernidade, colonialidade e decolonialismo, tá? Olha só, esses termos, né, como por exemplo colonialidade, é uma continuidade da propagação do pensamento colonial, né, que foi uma matriz que se expressou essencialmente nas relações de dominação entre saber e ser, diferentemente do decolonialismo, tá? Que é, né, a tentativa de combater esse domínio colonial. E isso tudo aconteceu, né, a partir da modernidade. Vamos caminhando para a nossa aula, tá bom? Vamos lá. Olha só, e agora estaremos visualizando algumas imagens relacionadas a esse contexto, o contexto da modernidade, como podemos perceber, né, a partir de agora. Olha só, aqui nós temos 5 imagens que estão relacionadas à modernidade. No primeiro momento, essa modernidade, esse contato entre os dois mundos, principalmente o mundo europeu para com o mundo americano e africano, né? Esse contato ele causou muitas mudanças nos campos políticos, sociais, além de que esse período da modernidade foi um período em que havia, né, um desenvolvimento da ciência e da racionalidade, tá bom? É dentro desse período da modernidade, né, que essa modernidade ela se dá ali a partir do século XVI, é que vai surgir os primeiros passos do capitalismo e, surgindo esse sistema, né, econômico, vai haver uma maior desigualdade, tá, nas relações entre essas sociedades. E vamos compreendendo, tá, um pouco mais a respeito da modernidade. Olha só, algumas das características da modernidade. Você tem a racionalidade, né, e a ciência a partir do método científico, o individualismo, né, então você tem dentro desse período uma maior individualidade, um maior direcionamento para que o indivíduo se torne ser autônomo. Além, né, como já falei anteriormente, esse surgimento do capitalismo e da acumulação de riquezas a partir do lucro. Tá? É dentro da modernidade que você tem um processo de urbanização do mundo de um modo geral. Além do pensamento secular. O que seria esse pensamento secular? Uma diminuição da influência das instituições religiosas. Afinal de contas, como você pode perceber lá na primeira característica, você tem a racionalidade e a ciência. E isso tudo também se expressa na arte, nos campos da arte e cultura, né? Movimentos artísticos e literários que buscavam romper com os padrões do passado, refletindo as visões do mundo da modernidade. E agora vamos compreender alguns impactos desse processo, né, que é um processo da globalização. Esse contato cada vez mais frequente entre as diversas partes do globo, tá? Esse impacto ele vai aumentar o nível de desigualdades sociais no mundo, muito por conta do estilo, né, econômico e social que vai ser imposto através das colônias, né? Olha só, a imposição da cultura ocidental, tá? E a formação dos estados nacionais, né? Então, na Europa você vai ter cada vez mais
a formação desses estados e o fortalecimento da cultura ocidental, tá? Além das mudanças de estruturas sociais, tá? Com isso, você vai ter um aumento de tensões e conflitos, tá bom? E além do surgimento dos movimentos sociais. Dentro desse processo, nós temos a exploração de recursos minerais e, de um modo geral, você vai escalonar a degradação ambiental e a poluição, tá bom? E é dentro desse processo de entender esses aspectos da modernidade que o mundo, principalmente o mundo europeu, vai impor um sistema que é o sistema de colonização. E essa colonização, ela vai se expressar em 3 diferentes momentos, como podemos perceber agora aqui no nosso mapa, né? Olha só, do poder, como ela funcionou, né? Como funcionou essa colonialidade do poder? Ela funcionou através da dominação, do domínio das estruturas de poder, né? Além do controle da desigualdade, tá? Que vai acontecer tanto no período colonial quanto ao fim desse período. Então, o poder, quem tem o poder, né, vai exercer esse domínio, além do saber, tá? A colonialidade, ela também se expressa a partir do saber, pois você tem uma imposição do conhecimento que, de um modo geral, é um conhecimento universal, mas que parte somente de um local, que seria a Europa. E esse conhecimento universal, europeu, ele vai marginalizar as outras formas do saber. Então, quando o povo europeu, né, pratica essa colonização, principalmente na América, até no Brasil, como por exemplo, né, todo o saber indígena, a língua indígena, ela vai ser marginalizada em detrimento dos conhecimentos europeus, né? Aquilo que a gente chama do conhecimento eurocêntrico. Além do ser, né? Da colonização do ser, que é essa desvalorização da identidade cultural, né? A desumanização daqueles que não se encaixavam no padrão europeu. Então, como você sabe, né, o Brasil ele foi colônia, né, ele foi um país colonizado por Portugal e todas essas características, de um modo geral, foram representadas e você consegue perceber diante da história do Brasil, tá bom? Vamos lá enxergar um pouco mais essas características da colonialidade. Olha só, ela se aplica na estrutura de poder, né, com as interações sociais e econômicas, o racismo e as hierarquias, né? Então você tem uma superioridade cultural em detrimento de outras, uma economia global onde você tem a exploração dos recursos naturais de países em desenvolvimento, o saber e o conhecimento, tá? Então, o conhecimento ocidental, especificamente europeu, ele é considerado superior em relação às outras culturas. Quando trazemos para o exemplo do Brasil, isso aconteceu na nossa história, né? Quando, durante o processo de colonização, os saberes indígenas, as histórias indígenas vão ser marginalizadas. Os povos originários vão ser marginalizados, além dos povos de origem africana. Vamos entender o impacto desse processo? Olha só, a identidade cultural, né? Então, você tem, dentro desse processo, uma luta por reconhecimento e valorização, que perpassa até os dias atuais. As disparidades econômicas vão ser cada vez mais notórias e o apagamento, a destruição, tá, dos saberes tradicionais indígenas e afrodescendentes. E dentro desse processo surge um novo movimento, que é um movimento decolonial, né, que vem para desafiar
e principalmente destruir, desmantelar essas estruturas que mantêm, né, e que dão suporte a essas desigualdades. Essas estruturas, né, elas conseguem manter essas disparidades na sociedade. Então, pensar decolonial, ele busca valorizar os saberes, as culturas, principalmente de quem? Daqueles que foram marginalizados dentro desse processo. Promove a resistência cultural, a recuperação de identidades e a busca por justiça social, tá bom? Então, pensar decolonial, ele promove a diversidade, como a gente vai ver aqui em algumas características do decolonialismo. Olha só, promove a valorização de culturas locais, né? Propõe a criação e a valorização de formas alternativas de conhecimento, busca principalmente a reparação histórica e a justiça social daqueles que sofreram durante esse processo exploratório e incentiva a recuperação e a construção de identidades, além, né, de promover a igualdade e justiça, visando transformar as relações sociais, né, essa coexistência e respeito entre as diversas culturas, tá bom? Então, o pensar decolonial, ele é aquilo que tenta desmantelar essas estruturas que se mantêm até hoje, né, quando tomamos, por exemplo, a sociedade brasileira. E dentro desse processo de pensar, né, a busca por promover, né, diversidade, os saberes tradicionais, né, é que precisamos explorar um pouco mais os termos como diversidade, igualdade e equidade. Vamos lá. A diversidade, olha só, ela refere-se à presença de uma variedade de características, perspectivas, experiências. Ela abrange todas as diferenças que tornam os indivíduos únicos, sejam elas visíveis ou não. Então, a diversidade é na diversidade que mora a beleza da existência humana, tá? Essas características, elas são raça, etnia, gênero, identidade, tá? E as não visíveis, origem socioeconômica, religião, nacionalidade, tá? Experiências de vida, personalidade. Então, a diversidade, ela está no plural, e é isso que torna, né, a sociedade humana tão rica e tão bela, tão cheia de saberes. Olha só qual é a importância da diversidade. Ela enriquece, né, promove a inovação, e quando eu falo enriquece, enriquece a vivência, tá? A experiência de viver em sociedade, tá? A criatividade e principalmente a compreensão que o mundo ao seu redor, ele é feito por diferente, mas se empregamos o respeito, vive-se em harmonia. Outro termo muito importante é a igualdade, tá? Olha só, mas esse é um termo que, de um modo geral, ele pode apresentar uma certa ambiguidade, e a gente vai já entender o porquê. Olha só, a igualdade, em seu sentido mais básico, ela significa tratar a todos da mesma forma, sem distinção. Ela busca garantir que todas as pessoas tenham os mesmos direitos, oportunidades de acesso aos mesmos recursos, independente de suas características ou condições. Então, na teoria, todos somos iguais e merecemos também sermos tratados com igualdade. E isso é no campo teórico. Olha só, tanto que as características são o tratamento uniforme, o foco na universalidade e de direitos e regras. Então, presume-se que todos partem do mesmo ponto e possuem a mesma necessidade. Mas é aí, né, que a igualdade, quando nós vamos para a aplicação desse termo, é que ela demonstra limitações. Olha só, a igualdade, ela pode ser insuficiente, pois ao corrigir desvantagens históricas, né, pois trata todos da mesma forma, e nisso ela pode ignorar
necessidades específicas de grupos que já estão em desvantagem. E aí vem um ponto muito importante, né? Que é a equidade. Olha só, agora você vai entender a limitação da igualdade, pois a equidade, ela reconhece que as pessoas, elas não partem do mesmo ponto e que as necessidades e circunstâncias individuais são diferentes. Ela busca tratar, né, e alocar os recursos, e quando nós falamos de recursos, né, nós estamos falando na sua totalidade, de forma proporcional, para garantir que todos tenham acesso justo a oportunidades e resultados, visando corrigir desequilíbrios e promover a justiça social. Vamos às características. Olha só, a equidade, ela é um tratamento diferenciado para as necessidades que são diferentes. Ela foca na justiça e principalmente na proporcionalidade. Reconhece e busca corrigir desvantagens e barreiras existentes. E aí você percebe o quê? Quando, né, nós estamos utilizando o Brasil como cenário da aplicabilidade desses termos, você percebe que, historicamente, o Brasil ele foi moldado diante da desigualdade. Então, para corrigir, né, e equilibrar em busca de uma justiça social, aplica-se a equidade. Olha só, ela é um meio para alcançar aí a tão sonhada igualdade de resultados, né, considerando as particularidades. Então, a equidade, ela é fundamental para criar um ambiente verdadeiramente justo e inclusivo, onde as barreiras são removidas e todos têm a chance de prosperar. Olha só, vamos analisar isso de forma bem lúdica. Você percebe, de um lado, a igualdade. Todos partem do mesmo ponto e você percebe nitidamente o desequilíbrio. E a igualdade, ela vem quando há uma proporcionalidade das necessidades de cada um. Então, por isso que na equidade você tem para o meninozinho uma escada, né, para a moça um banco e para o rapaz nada. Afinal de contas, ele já está muito confortável. E aqui nós podemos analisar, né, de uma forma um pouco mais conceitual o resultado esperado pela diversidade. Né? O resultado da diversidade é um ambiente rico de experiências, perspectivas. O da igualdade é a uniformidade, né? Mas que essa igualdade ela pode ainda perpetuar desigualdades. Basta lembrarmos, né, da imagem que acabamos de ver. Todos estavam saindo do mesmo ponto, do chão, mas nem todos estavam conseguindo olhar, né, a imagem após o muro. E a equidade é a segunda imagem, né? Pois todos atingem o mesmo resultado, que é enxergar além dos muros e considerando as necessidades individuais. Para uma escada, para um banquinho e para outro não há necessidade, pois ele já estava visualizando além dos muros. E como esses conceitos se aplicam nas leis brasileiras? Olha só, o da diversidade nós podemos analisar com o artigo 215, que protege as manifestações culturais, indígenas, brasileiras, afrodescendentes. Já a igualdade, ela pode estar presente, na verdade, ela está presente na Lei 14.611 de 2023, que fala que todos que exercem o mesmo cargo, independente se é homem ou mulher, independente, né, eles merecem a mesma remuneração para exercer o mesmo cargo. Além da equidade, que se aplica principalmente na lei de cotas, né, onde ela reserva vagas para aqueles, né, que, de um modo geral, foram historicamente excluídos.
E assim, revisitamos alguns pontos muito importantes, né, relacionados à nossa unidade 4 e que também são de extrema necessidade para analisarmos criticamente a sociedade. E assim, finalizamos a nossa aula.